Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Que bom que você está neste local. Como dizia o nosso irmão Adão, sinta-se bem neste local. Feliz sábado para você, para a tua família. Que bom que nós podemos ter o privilégio de estar na casa de Deus, louvar e agradecer e adorar esse nosso Deus. Irmãos, como falei anteriormente, nós estávamos ali na igreja do Uberaba, o qual o nosso saudoso irmão Adão fez parte conosco ali. Eu era seu aluno, professor auxiliar ali da Escola Sabatina Classe Unidos em Cristo. O irmão Adão esteve conosco ali, foi um homem muito abençoado, aprendi muito com ele. Aí ele saiu e eu tive que assumir lá o lugar dele. Hoje estamos como professor, nós somos ali diretor do Ministério Pessoal e somos ancião da igreja ali do Uberaba. E há muito tempo, né, o irmão Adão aí já havia nos sinalizado que nós viéssemos aqui um dia para trazer uma mensagem para vocês. E deu certo nós encontrarmos aí lá no colégio de São José dos Pinhais, né, irmão? Meu irmão me convidou. E nós que pregamos a palavra de Deus, nós que somos filhos de Deus, a nossa missão fundamental, e eu preguei na madrugada lá na igreja do Uberaba, a nossa missão fundamental é levar a palavra de Deus aos cativos do pecado e do erro. O hino Não Desistir, ele tem referência ao que Paulo fala: insta, exorta, prega a palavra, mesmo que a pessoa não ouça. Pode entrar aqui e sair daqui, mas a nossa missão não é simplesmente desistir. Cristo Jesus, ele esteve nesta terra, e nos seus 3 anos e meio, ele teve de ministério, ele saiu da sua vida e foi para a morte, para posteriormente ressuscitar. Cristo não desistiu de nenhum de nós. A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi para a salvação de todos, mas muitos não aceitaram, e muitos não aceitarão o sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, hoje você tem a possibilidade, hoje você pode ser chamado de filho de Deus. Por quê? Porque você está aqui. Por isso que eu sempre gostei, quando agora escutei o irmão Adão falando: sinta-se bem neste local. Aqui é a casa de Deus, aqui é a nossa casa, aqui é a casa de oração, aqui é que nós trazemos as nossas dúvidas, os nossos problemas, colocamos aos pés da cruz de Cristo Jesus, porque aquele sangue que verteu, aquele sangue que Ele oferece todos os dias para nos justificar e agora nos santificar todos os dias, este sangue tem poder. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, eu trago uma mensagem para vocês hoje. Até estava conversando com o irmão Adão, e lá na igreja do Uberaba nós já fizemos pela manhã a revista, né? Falei com ele. Então eu trago uma outra missão para vocês, uma outra mensagem que fala justamente de você não desistir. Tem tudo a ver com os 10 dias de oração, com o discipulado, tem tudo a ver com esta placa que aqui está, dia D, o dia 4 de março, que é o dia D do estudo bíblico, e não só do estudo bíblico, da pregação que nós exortamos, não que seja só o dia 4, mas tem que ser todos os dias da nossa vida. Vamos esperar chegar o dia 4 para pregar a palavra de Deus, para salvar as pessoas, para dar o privilégio dessas pessoas também estar na casa de Deus, e um dia, quem sabe, estar no céu junto com cada um de nós. Todos os dias, mas o dia 4 é o dia D, significa o dia que nós devemos colocar, a partir deste momento, as nossas vidas nas mãos de Deus, dizer: Senhor, eu vou a campo, eu vou pregar a Tua palavra, assim como Paulo fala: insta, exorta, prega. Não podemos desistir, irmãos. Eu estava pregando na igreja do Uberaba, e quantas as pessoas que eu vejo hoje, e as maioria das pregações que ouvimos, as pessoas sempre oram e pregam dizendo que querem ir embora deste mundo. Cristo em breve voltará. Nós cantamos também: Cristo em breve voltará, sim.
Mas nós temos que estar atentos, antenados na palavra de Deus, nos conceitos bíblicos e cristãos, porque o que se vê hoje, a grande iniquidade do povo, a incredulidade do povo e até na nossa igreja. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu? Eu preguei na igreja do Iguape um dia e eu falei assim, chegamos lá e nós passamos por dificuldades, não só aqui na sua igreja, irmão Adão, na tua igreja, meu querido irmão, na nossa igreja também. Nós temos mais de 100 membros e tem dias que chegamos ali, irmãos, eu cheguei a chorar ali, irmãos. No estudo bíblico estava fazendo um domingo, estava eu e o irmão César e sua esposa, o irmão Adão conhece muito bem. O povo de Deus está incrédulo. Querem que Deus volte em breve, mas parece que querem ficar nesta terra. Parece que não casa bem o que muitas das pessoas falam. Portanto, meu querido, eu sei, é difícil. A vida cristã é difícil, mas ela não é impossível. Cristo Jesus, Ele falou para nós que vocês terão problemas, lutas, tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e Ele nos dá a forma e nos dá um manual. Ele deixou aqui, filhos, o manual está aqui. Aquele que seguir o manual, como eu sempre tenho dito, que você compra uma televisão, tem gente que já vai lá, liga, estraga e tal. Mas se você fizer a coisa correta, pegar o manual, você consegue. Outro dia eu comprei uma, inclusive, nova. Tive que pegar, eu peguei meu filho mais novo lá, que está com 20, quase 8, meu irmão falou, está até hoje lá em casa. Digo, tá, tia, veja o que dá para fazer. Não, pai, não é assim, está 2 toquinhos, já está navegando e tudo mais. Manual, Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós devemos estar sempre com ela, no nosso coração, na nossa mente, para nós não pecarmos contra o nosso Deus, mas antes sim estarmos preparados para o seu reino, para a sua glória. Amém? Amém. Meus queridos, hoje eu trago uma mensagem para você, que é os desafios missionários de nós levarmos a palavra de Deus. Não só dos 10 dias, aqui é desafio missionário dos 10 dias de orações. Não é só esse desafio. Eu estava falando com a minha esposa também e falei com os irmãos, nós estamos fazendo jejum, desde as 2 horas da manhã, eram os 10 horas de jejum e os 10 dias de oração, fazendo oração. Eu vi pessoas ali já que estavam com dificuldades. Aí eu citei aos irmãos, a palavra de Deus nos mostra, isso aqui para nós não deveria ser nada. Um dia, algumas horas, nos abstemos de alimento para servir o nosso Deus, que derrama das suas bênçãos, nos dá tudo que temos e somos. Devemos apresentar a Ele a nossa vida, tudo que temos e somos, porque Ele é o mantenedor, Ele é o nosso Salvador, e é Ele que é o nosso intercessor. Amém? Queridos, eu preparei uma mensagem para você hoje aí, e ele tem a ver com 3 desafios que nós vamos tentar entender à luz da palavra de Deus. Vamos refletir um pouquinho sobre esses 3 desafios que eu quero propor para vocês, para que nós juntos aqui possamos entender, que o Espírito Santo possa habitar no meio do teu coração, para que nós possamos encontrar, que essa mensagem possa encontrar guarida no seu coração, e que você possa também colocar em prática na tua vida. Queridos, o primeiro desafio é aceitar a missão. Tem tudo a ver com o discipulado, tem tudo a ver com a nossa vida de pregação. O segundo desafio é conhecer a missão. E o terceiro desafio, talvez o mais difícil, que o irmão Adão falou que vocês vão fazer agora à tarde: colocar em prática a missão. Claro que nós primeiro devemos aceitar a missão. Daí precisamos conhecer a missão que estamos aceitando, como vamos praticá-la. E ao final, conhecendo, aceitamos, conhecemos a missão, agora vamos executar. Vamos colocar em prática. A irmã ali foi bem, vou dizer, à tarde nós temos que fazer visita. Isso é praticar a missão, levar a mensagem, chamar as pessoas. Ei, a igreja adventista do 7º dia de Novo Horizonte, é isso? Novo Horizonte está aberta. O nosso Deus está lá, Ele habita aqui. Vai ali, se tem problemas, venha. Talvez Deus não dê o que você queira, mas Ele vai dar para eu e você o que nós precisamos.
Amém. Então, eu peguei aqui, irmãos, 2 versículos da palavra de Deus, 2 homens de Deus, tem muitos versículos e muitos homens de Deus que passaram aí, nos deixaram esse passado de história, que nós podemos se basear para nós podermos viver nesse presente e posteriormente no futuro, pavimentar a nossa vida para o céu, o nosso caminho. Quando fala em pavimentar, se vê uma estrada que sai tudo emburacada, mas quando você pavimenta, facilita o teu andar, o teu caminhar, seja como você estiver. E o primeiro personagem que eu trouxe, você pode abrir a tua Bíblia se você quiser acompanhar, que está em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Antes eu quero que você feche teus olhos para nós falarmos com Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, porque mais uma vez aqui estamos na tua santa casa de oração. Pai querido, tu trouxe teus filhos aqui para que nós possamos, junto contigo, o teu Espírito Santo derramado sobre cada um de nós aqui, possamos entender, entrar na nossa mente e nosso coração, e que nós possamos, Senhor, cada dia entender a tua mensagem e estarmos mais preparados para o teu reino. Fica conosco, habite o nosso coração, a nossa mente, o nosso falar, para que nós falamos de ti. Pedimos agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, meus queridos, quando nós vemos aqui Josué, no capítulo 1, no versículo 9, ele já havia, então a história de Josué aqui, nós podemos dizer, Josué é aquele que conviveu com Moisés no deserto, e ele passou todo o tempo vendo também a dificuldade do povo de Deus em aceitar o que Deus propunha para o seu povo. E o que Deus propunha para o povo lá em Israel, lá no deserto? A terra prometida, aquela que manda leite e mel. Deus não estava, vocês vão morrer, não. Deus disse assim: eu vou dar a vocês a terra que manda leite e mel. Eu prometi para Abraão, Isaque e para Jacó, seus patriarcas, seus antecessores, que vocês entrariam na terra, porém nenhum deles viu as bênçãos, nem tão mesmo Moisés. Mas agora Moisés prepara então Josué, para Josué então entrar com o povo de Deus, caminhar e levar para aquela cidade fortificada. Então Deus prepara, diz a Moisés, prepara Josué, escreve o livro, coloca na porta do templo, para que os meus filhos possam ver e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas antes sim estarem pautados no que diz a palavra do Senhor. E Moisés então, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, queridos? Que palavra forte para eu e você. Vai, não tenha medo. Ele já tinha falado, Deus já tinha falado para Moisés, para Josué: não tenha medo, não te espante. Como nós falássemos aqui na nossa língua, o que está acontecendo com você? Eu estou com você, Josué. Você foi incumbido de levar o meu povo à promessa, à aliança que eu fiz com Abraão. Você está incumbido de levar esse povo para a terra prometida. Você tem que aceitar essa missão agora. Por quê? Porque eu estou contigo. E quando ele diz aqui, tem bom ânimo, não temas, não tenha medo, não se espante, porque eu sou o teu Deus, estou contigo e vou estar com você aonde você andar. Que palavra de conforto, que palavra que talvez uma criancinha pequena, talvez a netinha do Adão, quando sai com o Adão, ele é tudo para ela. Quando ela diga, minha netinha, venha com o vô, ela sabe que para atravessar a rua, ela sabe que está segura, ela sabe que ali está o homem a quem ela admira e sabe que está ali para proteger. Então, quando nós temos a história de Josué, nós podemos entender, meus queridos, que Deus está conosco em qualquer momento da nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos as bênçãos, os milagres que Ele faz para cada um de nós. É por isso que nós precisamos aceitar a missão. É a primeira condição que nós temos que fazer. E quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos aceitando a missão do quê? De divulgar, de pregar o seu Evangelho. Nós somos mensageiros de Cristo Jesus, levar a sua palavra para a salvação ao mundo.
Também aqui, irmãos, peguei Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. Também uma história de um homem de Deus, que na sua visão, quando Deus faz o chamamento a Isaías, ele teve uma visão, e naquela visão ele viu a Deus com sua glória. Deus estava chamando agora Isaías para assumir também aquela missão de comandar o povo de Deus, o povo de Israel. E ele fala assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que se Deus chamar eu e você para a missão hoje, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que eu irei. Eu quero fazer parte desse povo que vai levar, que vai exortar, que vai instar a palavra de Deus aos cativos do pecado, aquelas pessoas que estão aí do nosso lado, meu querido, muitas vezes pedindo ter uma oportunidade de conhecer a Deus. Mas hoje tem tudo lado, tem pregação de todos os cantos aí, de televisão, igreja de todos os tipos. Mas muitas vezes essa pessoa só está precisando que eu e você aceitemos essa missão de lá levar uma mensagem de conforto, de alegria, de ânimo, de esperança, de um Deus vivo e verdadeiro. Porque quando vamos levar a mensagem, nós podemos ver Josué aqui, que Deus falou para ele: aonde você for, eu estarei contigo, eu andarei contigo. E Deus faz o milagre todos os dias na minha e na tua vida. Basta nós olharmos para nós, estamos aqui em boas condições, com os meios necessários que precisamos para viver. Portanto, meus queridos, quando vemos a história de Isaías, ele teve uma visão e viu o reino de Deus, e ele disse: Senhor, vou morrer porque eu sou um homem de impuros lábios, no pouco anterior ali, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou digno. O que o Senhor quer de mim? Envia-me a mim, eu vou. Isaías então comanda o povo de Deus, e nós podemos ser um dos grandes profetas da palavra de Deus, trabalhando em prol do povo de Deus. Queridos, nós vimos no dia de ontem, nesta revista dos 10 dias de orações, nós vimos aqui que José foi caluniado e perseguido. Davi, o mensageiro de Deus, foi caçado ferozmente como animal por Esaú. Daniel foi lançado na cova dos leões e não pereceu. Jó foi destituído das suas posses terrestres, mas Deus não estabeleceu tudo novamente. Jeremias não pôde ser impedido de falar o que Deus havia ordenado a ele, mesmo quando foi jogado naquele calabouço. Ele não se intimidou, ele retornou e viu o povo de Deus ir cativo para a Babilônia pela segunda vez. E eles mereciam, porque nós conhecemos a história do povo de Deus. Estevão foi apedrejado até a morte, porque defendeu o Deus que aqueles hipócritas, sacerdotes, mestres da lei, haviam crucificado. O Messias que viria e que veio, foi crucificado pelos seus. Paulo foi açoitado, encarcerado, entregue nas mãos de César e foi decapitado. É quando nós falamos de Paulo, o homem que revolucionou o Novo Testamento. Talvez por isso que meu pai colocou meu nome de Paulo, ele gostava muito de Paulo, mas é um homem extraordinário. Depois que eu conheci os livros de Paulo, que são a maioria do Novo Testamento, nós podemos ver que era um homem de Deus, um homem abençoado, um homem que está, sim, preparado. De perseguidor, perseguido. Será que Paulo também aceitou a missão? Será que esses homens que aqui estavam sofrendo mais do que nós ali, ou mais do que nós hoje aqui sentados confortavelmente? Todos eles aceitaram a missão de levar esse evangelho. Pense bem, irmãos, e se lembre. Primeiro precisamos aceitar a missão que está posta para mim e você. Se somos cristãos,
temos que aceitar a missão. Ellen White, ela nos coloca aqui no pensamento, dizendo assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto fluindo para refrigério de todos e tornando-os aqueles que estão prestes a perecer ansiosos de beber a água da vida. Amém? O desejado de todas as nações, página 195. Então, querido, eu e você, nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nós devemos sim aceitar o que Deus tem para nós. Se eu conheço a verdade, como dizia um sábio, o conhecimento ele só é válido quando ele é o quê? Compartilhado. Sem compartilharmos o conhecimento, morre conosco, não se faz nada. Os grandes homens estão na história porque compartilharam o seu conhecimento, e hoje nós temos tudo o que você pode ver aqui, fruto de uma mente dado a inteligência por Deus. Então, quando nós se tornamos a fonte de água a jorrar, como Cristo falou, e o deserto, meu querido, você sabe, água, deserto. A água vale ouro no deserto. E quando a palavra de Deus nos diz que nós se tornamos sim uma fonte de vida, de água a jorrar no deserto para essas pessoas, Ele está dizendo que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós que devemos levar essa mensagem às pessoas. Irmãos, Deus, Ele não escolhe pessoas capacitadas, mas sim, Ele capacita as pessoas as quais Ele escolhe para levar a sua palavra. Eu sou prova disso, estou aqui. Há muito pouco tempo atrás, talvez, eu jamais imaginasse que estaria num púlpito de uma igreja pregando. Desde pequeno, meu pai, a minha família de outra denominação religiosa, e eu participei muitas vezes. Depois de um tempo, abandonei a igreja, fiquei por muitos anos e depois retornei. Então jamais eu pensei que estaria aqui hoje revendo meu amigo irmão Adão, não que não tenha também prazer em revê-los, mas pregando a palavra de Deus. Então, meu querido, Deus, Ele nos capacita. Quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita para que nós possamos trabalhar para o reino de Deus. O nosso mundo não é aqui, mas devemos passar a nossa vida, devemos trilhar o nosso caminho, como o irmão estava falando, para um dia retornarmos ao Éden. A esperança, pela fé que temos em Cristo Jesus, é que um dia retornaremos ao paraíso. O pecado nos trouxe aqui. Agora, Cristo Jesus morreu. E Ele lavou os teus pecados, Ele nos justificou, Ele nos purifica, nos santifica todos os dias. E um dia a sua promessa é que Ele nos glorificará para nós estarmos com Cristo Jesus lá no céu para sempre. Amém? Queridos, o segundo desafio que eu quero passar para vocês, ele diz o que? Conhecer a missão. Espera aí, primeiro nós temos que aceitar a missão. Aceitamos a missão, estamos prontos. Aceitemos a missão, mas precisa o quê? Conhecimento, que nem o irmão não falou ali. Não precisa nem de Bíblia, ele conhece tudo. Deixar aqui, ele prega o dia inteiro. Então, meus queridos, primeiro nós temos o quê? Conhecimento agora. E aonde que está o conhecimento do verdadeiro cristão? Também peguei 2 versículos aqui bem conhecidos, irmãos, para nós entender. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele habita no meio do teu coração. Eu tenho certeza que essa mensagem vai sim encontrar guarida no teu coração, porque o Espírito Santo assim os quer que nós possamos entender o seu agir, o seu trabalhar. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Acho que todos aqui sabem de cor e salteado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Qual é essa verdade, meu querido? Qual é essa verdade que liberta eu e você, que liberta o cativo do pecado, que liberta as pessoas que estão neste mundo sem eira nem beira? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o manual que Deus deixou para cada um de nós. Aqueles que não têm, não conhecem, Ele pediu para eu e você assumir a missão. Conheçam do que vocês vão falar. Levem essa mensagem às pessoas, ao mundo, para que eles possam ter o privilégio e a chance de conhecer a mim, o Deus, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Amém? Queridos, no próprio Evangelho de João também, no versículo 5, 39, também bem conhecido dos queridos irmãos, ele diz para nós: examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter delas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras. O que vocês entendem por examinar? Irmão Adão, o irmão Adão talvez esteja doente, ele vai no médico. O médico chega e faz o que com você, irmão? O senhor, desculpa, vai examinar o irmão Adão. Por quê? Porque o irmão Adão tem algum problema que ele quer saber qual é. Então, meus queridos, o apóstolo João fala aqui no seu Evangelho que nós devemos o que? Examinar a Escritura, porque aqui está a chave para a vida eterna. Milhares de pessoas e pessoas bilionárias. E eu estava vendo agora outro dia na internet, tem um camarada que está gastando 30 bilhões de dólares, ele quer ser eterno, ele não quer morrer, e quando morrer ele quer que o corpo dele passe para o outro e fique jovem, mas não pode perder a mentalidade deste corpo podre que um dia vai para a terra. Eu falei pregando um dia, eu falei, enquanto essas pessoas gastam bilhões, nós temos um livro aqui, ó, pode ser doado. A igreja doa muitas vezes, essa Bíblia que eu ganhei, quando eu me batizei, está até hoje comigo. As pessoas estão gastando fortuna. Está aqui, ó, a chave para a vida eterna. E Deus, e Cristo Jesus veio trazer para eu e você. Olha que oportunidade. Examine, meus queridos. Por quê? Porque ali está a vida eterna. E são elas mesmas, não é? Ninguém falou, é elas mesmas que diz que Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, fez com que essas pessoas pudessem entender e trazer essa mensagem escrita, para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de ler, compartilhar com as pessoas e dizer que o nosso Deus breve voltará. Queridos, eu fico triste, chateado muitas vezes, lá na minha igreja, quando chego na escola sabatina, às vezes temos em 5, 7, uma ferramenta excepcional que a igreja coloca para eu e você, uma ferramenta que estuda a Bíblia do começo ao fim. Se você analisar a escola sabatina, ela fala das histórias do povo de Deus, do Velho e do Novo Testamento. Ou seja, se você tiver 3, 4 anos de adventismo, praticamente na escola sabatina, você já leu e sabe todas as histórias da Bíblia. Mas a minha tristeza, sabe qual que é, meus queridos? É que muitas vezes, dando estudo bíblico juntamente com irmãos meus de fé, e não estou aqui me vangloriando, a gente consegue entender e ver que aquelas pessoas necessitam examinar as Escrituras para poder levar essa mensagem àquelas pessoas que precisam entender. E eu estava falando um dia para minha esposa, se você não se prepara, se você não examina a Escritura Sagrada, um dia você vai pegar uma pessoa um pouquinho mais inteligente e você vai passar por dificuldades, meu querido. Você vai passar por dificuldades porque essas pessoas, muitas vezes, são pessoas céticas. Elas já vêm com a Bíblia junto com você, são o ceticismo à flor da pele, desconfiando e dizendo, não, isso não tem nada a ver. Agora, se você não sabe, não conhece o mínimo necessário para levar a mensagem, mas eu não tenho tempo, irmãos. Eu até coloquei aqui, nós temos a escola sabatina, a leitura da Bíblia, livros, nós temos aqui pregações, etc, e tem muitos outros meios. Hoje, no teu celular, você pode baixar a Bíblia se quiser. Hoje, se você abrir o YouTube, todos quase têm, tenho certeza, pregações. Pastores nossos renomados, como Bulhão, como Mark Finley,
pastores aí, Arilton e muitos outros, pessoas conhecedoras da verdade, homens de Deus, que estão aí para mostrar para você. Não tem como nós simplesmente dizer, Senhor, eu não consigo aprender. Se você não consegue aprender, meu querido, me desculpe, mas o Espírito Santo não está habitando no teu coração. É Ele, o Espírito Santo, que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Então Ele tem que convencer e nos instruir para que nós possamos levar essa mensagem, amém? Ellen White coloca para nós aqui, em Atos dos Apóstolos, página 110, diz assim: não somente sobre o ministro ordenado repousa a responsabilidade de sair a cumprir a missão. Todo que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. E eu grifei aqui: repousa, responsabilidade e semelhantes, que quer dizer próximo. Repouso está conosco, no nosso colo, a responsabilidade, meu querido. Ellen White fala para nós aqui, de levar o que? A mensagem. As pessoas sentam lá no fundo da igreja, e não estou falando de ninguém que nem nada. Lá no fundo da igreja, vem ali, canta o louvor, escuta a pregação, tal, vai embora. Ah, o pastor está aí. O irmão Paulo vai pregar hoje lá, ele tem que falar, eu não. O pastor de civil, ele ganha para pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou: aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Eu não ganho nada, mas, claro, o pastor ele tem a sua função. Mas aqui Ellen White nos fala que repousa sobre cada um de nós, todos aqueles que receberam o chamado de Cristo Jesus. E se você diz, mas eu não recebi chamado, recebeu, você veio para a igreja, você se batizou. Então todos nós recebemos esse chamado de Cristo Jesus. E o que estamos esperando? Ir para o céu. Mas para ir para o céu, nós estamos do trabalho. O trabalho digno é nisso o seu salário, a palavra de Deus diz. Se você trabalha dignamente, o teu salário é digno como pagamento do teu dia. Seja íntegro, como nós estudamos ali. Então você pode sim. Agora, nós precisamos trabalhar para o nosso Deus também. O que vamos ganhar? Mas depois eu trabalho ali e ganho reais. Mas você quer ganhar real? A mansão dos céus, a coroa da vida que Deus tem prometido para você? Nós precisamos então, meu querido, trabalhar. É necessário e urgente levar a palavra de Deus. Comissão, né? Eu estou aqui colocar comunhão, relacionamento e missão. CRM da Escola Sabatina: comunhão com Deus e com as pessoas. Relacionamento com Deus e com as pessoas. Missão, essa é a mais importante. Lembre-se bem, nós aceitamos a missão. Agora nós vamos conhecer a missão para nós colocar em prática. E o terceiro desafio, meu querido, este que eu falei anteriormente, talvez seja um pouquinho mais difícil, é colocar em prática a missão. E sabe o que precisa, o que requer de mim, de você? Para nós colocarmos a missão em prática? Tempo, vontade, conhecimento, comprometimento e fé. Será que nós temos todos esses requisitos? Será que podemos aceitar esse desafio e vencê-lo? Eu posso dizer para você que talvez eu não entendo disso aí não, irmão. É difícil. Não vou dizer que é fácil. Tempo, as pessoas talvez que estejam aposentadas, que modão, assim tem, né? Mas talvez outros não tenham. Mas todo o tempo gastado com o nosso Deus, todo o tempo que fala gastar, todo o tempo ganho na presença do nosso Deus de levar a mensagem, são ganhos como dizemos assim, de estrelas, de pedras brilhosas na nossa coroa. Nós podemos sim, irmãos, ter tudo isso. Então, quando nós colocamos aqui, e eu citei esse versículo que está aqui, ó. Veja bem o que Cristo Jesus fala para os seus apóstolos. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, está escrito na minha Bíblia, e não tem. Agora, esse Cristo Jesus, que chamou
os seus discípulos e mandou de 2 em 2 para pregar o Evangelho, disseminar esse Evangelho pelo mundo, e hoje chegou a nós. Ele deu autoridade sobre o terreno, sobre as pessoas, e também deu autoridade para ele repreender o que? O diabo, o inimigo de Deus. Então eles estão agora preparados, estão prontos. Por que Deus deu autoridade? Cristo Jesus deu autoridade, porque está escrito na palavra de Deus, no 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus, está em Mateus ali 18, né? 28, 18. Então, quem pode dar autoridade para eu e você? É quem tem poder para dar autoridade. Eu estava falando, se você assume um cargo no estado ou qualquer outro lugar, alguém assinou e deu autoridade para você exercer aquela função. Essa pessoa tem autoridade para colocar você ali. Assim como Cristo Jesus, ele tinha autoridade, ele falou, vão, pregue a palavra de Deus, não tenham medo, eu estou dando autoridade. E nós vimos ali que os apóstolos curaram, sararam, ressuscitaram pessoas em nome e pelo sangue de Cristo Jesus. Pedro, quando ressuscitou, ele falou, eu não tenho nada, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Glórias ao nosso Deus, irmãos, porque Ele sim é digno de toda a honra e toda a glória. Queridos, eu não podia jamais deixar também de citar aqui Mateus 28, 19 a 20, que diz a grande comissão que Deus montou, para que agora então Ele olha para os seus discípulos e diz, ei, vocês estão prontos, preparados, vão, vocês aceitaram a missão, vocês estão preparados, têm o conhecimento, porque eu falei para vocês. Agora vocês podem sim praticar, colocar em prática essa missão. E ele fala, portanto, é uma interjeição, portanto, chama a atenção, ei, agora vá, você está pronto. Então quando ele fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Então Deus diz aqui agora, vocês estão prontos, preparados. Senhor, nós aceitamos a missão. Senhor, nós conhecemos a missão e vamos colocá-la em prática. Por quê? Porque o Senhor está nos mandando, está nos dando autoridade, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Meu querido irmão, quando você vai lá para Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, você pode ler comigo, se você quiser, na tua Bíblia. Esse é a recompensa daqueles que aceitaram a missão, examinaram as Escrituras, daqueles que estão colocando em prática, como eu e você hoje aqui na igreja do Novo Horizonte. Quando Cristo falava, quando o anjo falava às igrejas de Esmirna, vai ler nesse capítulo, esse versículo, ele está falando para eu e você, porque nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Deus, e por isso quando ele fala a igreja, ele fala para mim e para você. Ele está mostrando aqui para nós, e diz assim, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você quer ter uma coroa como rei, cravejada de pedras preciosas? Aqui está a oportunidade. O nosso Deus está dizendo aqui, ser fiel até a morte. Quantos homens de Deus foram fiel até a morte? Você acha que o nosso Deus é humano para mentir, ou homem para se enganar? Tenho certeza que o que Ele prometeu, as suas promessas,
a aliança que Ele fez com os homens sempre foram cumpridas de forma integral. Nós e os homens, os nossos antepassados, que não cumpriram as alianças que fizeram com Deus, e hoje nós estamos aqui. E Deus nos dá a oportunidade novamente de fazermos aliança com Ele, de estarmos aqui na igreja, para dizer a eles que queremos, sim, Senhor, aceitar esta missão, nos preparar com o Teu Espírito Santo no nosso coração derramado sobre essa igreja, para que nós possamos colocar em prática o que 12 apóstolos ouviram de um homem chamado Jesus, como diz o repórter da Record. E um homem chamado Jesus, de repente, nasceu em Belém, andou pelas ruas de Nazaré, Jericó, foi crescendo, e o que era um homem com 12 discípulos, hoje é uma multidão que chega ao mundo inteiro. Até em locais onde a palavra de Deus é pouco difundida, meu querido, nós podemos ter certeza que o Evangelho está ali de alguma forma. O Evangelho está ali. Agora, Deus fala para eu e você: ide por todo o mundo, pregue esse Evangelho, querido. A tua recompensa está garantida. Nós nascemos, irmãos, vivemos essa vida de um mundo de pecado, de sofrimento e de dor. Isso aqui são provações, e está aqui, ó, Deus nos prova. Deus nos prova todos os dias. Ele nos prova para que eu e você possamos se fortalecer e não desistir no primeiro momento. Agora a nossa caminhada muitas vezes é longa, outros é mais curtas, mas tenha certeza absoluta, e eu tenho pela fé, que ao final da tua caminhada, na linha de chegada, Cristo Jesus, Ele vai estar lá para todos aqueles que chegarem ali e dizer: está aqui o teu galardão, irmão e irmã, daqui da igreja de Novo Horizonte. Você já pensou que alegria nós podermos, ao fim de tudo isso, ver o nosso Cristo Jesus, e Ele nos recompensar, nos abraçar, como pessoas que éramos caídas e falíveis, e agora somos transformados, glorificados para estarmos com Cristo para sempre. A tua caminhada está difícil, meu querido? Não desista. Nós cantemos o hino. Não desista. Breve Jesus voltará. E eu tenho fé nisso. Quero ler mais uma passagem aqui, Ellen White, para nós estar encerrando. Diz assim: como o sol sai de sua missão de amor, desvanecendo as sombras da noite e despertando o mundo para a vida, assim os seguidores de Cristo devem ir em sua missão, difundindo a luz do céu sobre os que se encontram nas trevas do erro e do pecado. O maior discurso de Cristo, página 39. Assim como o sol nasce todos os dias e manda embora as trevas, a escuridão, eu e você temos que ser o que, meu querido? Mensageiros, missionários, para difundir a luz, que nós possamos ser a luz do mundo, o sal da terra. A palavra de Deus diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tem como tropeçar se você estiver antenado com Deus. Ele ilumina, Ele pavimenta o meio do teu caminho. Queridos, hoje nós vimos 3 desafios da missão de Cristo, que é que eu e você façamos, conheçamos e colocamos em prática em nossas vidas. Portanto, não há outro meio senão pedir o direcionamento do Espírito Santo na nossa vida, fortalecer a nossa fé, assim ter essas mensagens, levar essas mensagens a quem estão longe, a quem estão cativos. Que eu e você possamos ser o arautos de Cristo Jesus e possamos estar com Ele para sempre na nossa vida. Se assim cumprirmos a nossa missão, não tenha dúvida disso, que o nosso Deus estará nos esperando de braços abertos. Eu sempre tenho dito nas minhas pregações às pessoas, principalmente aquelas que estão enfraquecidas na fé, aquelas que estão afastadas de Cristo, desviadas da sua igreja. Cristo Jesus
Ele está sempre de braços abertos para te receber de volta. Amém. Se Ele não está de braços abertos, Ele está sempre com o braço estendido, mão forte, para te tirar de onde você quer sair. Para isso, nós só precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero, eu posso, eu quero estar no céu com Cristo. Você quer estar no céu com Cristo? Amém? Amém. Você quer renovar teus votos hoje com Cristo? Fique de pé, meu querido. Nós vamos orar com você. Aqueles que querem renovar o seu voto com Cristo. Aqueles que querem dizer a Deus: eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua glória, da Sua graça para a minha vida. Tanto na vida financeira, nós aqui não pregamos o Evangelho da prosperidade, da cura. Mas todos os problemas, os males que você tem hoje na tua vida, coloque aos pés da cruz de Cristo Jesus. O sangue vertido desse Cristo, desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho certeza que Ele vai transformar e purificar a minha e a tua vida, que eu também preciso, meu querido. Eu quero pedir para o irmão colocar o hino para nós, 132. Vamos louvar, irmãos, depois nós vamos orar. E Deus tem uma bênção para fazer por você. Deus quer abençoar você, a tua família, a tua vida. Nós entendemos aí que é necessário, nós temos que contribuir com a igreja. Nós temos, hoje eu estava aqui, irmãos, acabei esquecendo, eu tenho um pacto que eu faço na igreja, eu pago lá, as ofertas, não devia nem estar falando, mas eu fiquei chateado, falei para mim, puxa, não peguei o dinheiro. A gente fica chateado em não ajudar esta obra. Portanto, meu querido, vamos cantar isso. Vamos glorificar a Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Amém.